Boa tarde. Hoje eu vou falar do livro O Retorno Consciente para Deus, de Adolfo Marques. É o capítulo que fala do perdão. Antes do perdão não há ascensão do espírito. Pois bem, esse livro ele tem como fundo a parábola do filho pródigo, aonde um rapaz pede a sua herança, metade da sua herança, parte da sua herança, e ele vai para o mundo, gasta tudo, e quando ele retorna sem nada, passa fome, come lavagem de porcos, e quando ele retorna, ele se arrepende e retorna para o seu pai, e o mesmo o recebe de braços abertos. Eu acho que cada um de nós tem um pouquinho do filho pródigo, porque se a gente parar para pensar direitinho, em algum momento de nossa vida, a gente se desviou de Deus, né? A gente se desviou de algum caminho e rodamos aí pela vida, buscamos novas experiências, vivenciamos outras experiências, e de repente a gente percebe que não é nada daquilo e a gente retorna para o pai, para a casa do pai. Na parábola aí representa Jesus, né? Eu acho que eu me identifico muito com essa parábola porque por muito tempo eu estive, apesar de presente em uma religião, me desenvolvendo na Umbanda, eu não estava tão perto de Deus como eu estou hoje. De dezembro para cá eu decidi mudar e decidi estudar. Eu estava sentindo necessidade de me desenvolver e estudar realmente a minha religião. E foi aí que eu conheci o Evangelho, realmente o Evangelho renovado, Adventos Crísticos, o cristianismo renovado, né? Podemos dar esse título ao Evangelho de Deus. E ali eu comecei a estudar e me identifiquei mais ainda com esse filho que se afastou durante um bom tempo das coisas de Deus, da lei de Deus, e que de repente, por arrependimento, por sofrimento ou por uma dor, aquela dor reforma, né? Ela volta e se encontra novamente com Deus. Então, quando a gente fala do retorno consciente para Deus, eu pergunto se você está preparado para voltar para a casa do Pai, né? Então, isso exige um pouco de estudo, um pouco de evolução, você reconhecer algumas falhas e tentar mudar, reconhecer alguns erros e tentar consertar. Então, o primeiro passo para você realmente retornar ao Pai de forma consciente é você se perdoar, né? Não carregar nenhuma culpa, porque a culpa carregada é pior do que o erro carregado, porque o erro você tem chance de consertar, não é isso? De se redimir, mas quando você tem culpa, fica muito difícil. A culpa, carregar uma culpa é um lixo muito grande para você. E por vezes você não se perdoa por isso, né? E como você vai encontrar Deus, retornar à casa do Pai, não se perdoando? O auto-perdão é muito importante. Porque sem o auto-perdão, se eu não me perdoo, se eu não me gosto, se eu não me amo, eu não posso amar o próximo, eu não posso perdoar o próximo. Eu só perdoo o próximo no momento que eu perdoo a mim mesma. Então, exige realmente um certo grau de evolução, porque sem evolução não podemos perdoar, né, a nós próprios e ao nosso semelhante. Então, dessa forma, quem ainda não consegue se perdoar e perdoar o outro, vai continuar aí tendo que desenvolver e tendo que despertar o seu Cristo interno. Precisamos vivenciar o Evangelho de forma efetiva, né?
e não só de forma intelectualizada. Eu sou aquela que sei o evangelho de ponta cabeça, mas infelizmente eu não pratico o que está escrito. Então, o que adianta eu saber a letra da lei se eu não pratico o evangelho vida, né? No dia a dia eu não coloco em prática o que o evangelho ensina. Então, é como se fosse uma lei que não serve para nada. Essa é a lei de Deus. Você tem que usar no seu dia a dia, você tem que procurar ver aonde você pode melhorar, aonde você buscar a ascensão do Espírito, né? E quando a gente ama o nosso semelhante, a gente exercita o nosso religare, ou seja, o que vem a ser religare é a nossa comunicação com Deus, né? É aquele momento que você se conecta, que você fica em sintonia com Deus. Então, quando você se ama e ama o seu semelhante, a sua conexão com Deus, ela se torna mais fácil. E aí, logicamente, ficando mais tranquila também a sua reversão e o seu retorno consciente para Deus. O perdão, quando não perdoado, né? O perdão, quando não dito, ele transforma a nossa vida numa prisão, num esgoto desnecessário que você vai enchendo, alimentando, e que por orgulho ou capricho você se aprisiona dentro de você mesma, né? O auto-perdão, ele realmente aparece como o primeiro passo aí para que a gente possa seguir nos planos da luz. Porque, veja bem, você pode ter aí o seu inimigo, o seu adversário, e por vezes você não precisa conviver com ele todos os dias, diariamente. Você não precisa estar com ele, olhar para ele todos os dias. O seu semelhante. E aí não perdoar a ele ainda é um pouco mais fácil, porque você não vê todos os dias, apesar de ser necessário. Mas se você não se perdoa, você torna inimigo de si mesmo. E como é que você vai olhar, como você vai olhar no espelho, escovar seus dentes, se arrumar, pentear seus cabelos, olhando para você todos os dias? Para esse inimigo interno que você mesmo criou. Para esse inimigo que você olha e diz: eu tenho culpas, eu errei e eu não consigo me perdoar. Então, o bloqueio está aqui, diante dos meus olhos. Esse é o meu pior inimigo. Eu sou o meu pior inimigo. Então, por isso, eu tenho que me perdoar primeiro para perdoar o próximo. A gente não pode virar uma alma doente, né, que ainda não encontrou o caminho, o endereço de Deus. A gente precisa realmente perdoar os nossos pecados para poder aí seguir em frente, descartando toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio que você tem do seu próximo, deixando isso tudo para trás. Porque é uma vida muito infeliz você viver com um semblante, né, amargurado, triste. Porque não é isso que Deus quer. O retorno consciente para Deus e a consciência de falar disso, de falar do Evangelho, ou usando o novo título agora, Adventos Crísticos, ou Cristianismo Renovado. Você precisa ser uma pessoa para cima, alto astral, ter um brilho no olhar, ter uma convicção na voz, ter doçura na sua voz, para você poder convencer o seu ouvinte, convencer quem vem lhe buscar um pedido de ajuda, quem vem lhe pedir um alento, quem vem lhe pedir um conselho, quem vem lhe pedir, inclusive, para você falar disso. E como você vai convencer sobre os ensinamentos, sobre o que vem a ser o Adventos Crísticos, o cristianismo renovado, se você não sabe falar
ou se você fala de cabeça baixa, baixinho, sem entonação na voz, sem alegria, sem convencimento. Então tenhamos um semblante de alegria, de renovação, porque a gente sabe que o nosso caminho é o retorno ao Pai. Mas muitos não retornarão, e um dos principais pontos para que a gente retorne é realmente o perdão. Entender que seu semelhante, ele vai estar nessa caminhada com você. E entender e lembrar das palavras que Jesus disse: concilia-te com seu adversário enquanto estás no caminho junto com ele. Então, não deixe para depois, né? Mantenha aí uma alegria no seu olhar, mantenha a percepção da sua mudança física, da sua mudança mental. Não se revolte, por exemplo, porque você está envelhecendo, né? O envelhecimento é uma coisa biológica, natural, né? Só não envelhece quem morre jovem. Então, equilibremos a razão com doses diárias de um pouquinho de sentimento, né? Procuremos desenvolver a nossa intuição, que é muito importante nessa nossa fase de transição planetária e de retorno consciente a Deus. Essa saudade que muitos sentem de Deus, e eu posso me incluir nisso, porque em determinado momento da minha vida eu me vi com uma saudade de alguma coisa que eu não conhecia, né? E você não pode amar o desconhecido. Foi por isso que eu busquei conhecer mais de perto esse Deus que eu ouvia falar, que eu fui criada na Igreja Católica, que eu fiz primeira comunhão, mas que eu conhecia, vamos dizer, por obrigação. Eu não conhecia por amor e por vontade própria. Eu conhecia porque eu fui levada a isso, né? E por várias vezes, eu não tenho vergonha de falar, porque não adianta eu mentir para vocês e mentir, porque eu não minto para Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, eu lembro que por várias vezes eu procurei, quando eu precisava, realmente, sabe? Eu procurei porque eu estava passando por dificuldades ou por alguma dor, e aí sim eu tive vontade de procurar para pedir. Eu procurava para agradecer também. Mas, por exemplo, eu não procurava durante o dia, ou não pensava em Deus assim durante o dia, quando eu não estava com algum problema pendente. Era sempre com algum problema, com alguma dor, com algum sofrimento, aí eu buscava. Hoje é diferente. Hoje eu sinto saudade de um ser que parece que convive comigo o tempo todo e que eu redescobri. Lógico, ele vivia comigo ali, mas eu não conseguia ter olhos por egoísmo, por orgulho, por soberba, até por não perdoar. Porque eu tive que me perdoar em muitos aspectos e também tive que perdoar. Esse livro vem num momento muito interessante, numa época melhor ainda, né? A gente está perto do Natal. Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Muitos de nós só pensamos em nos reconciliar agora por conta da época festiva do Natal. Mesmo que assim seja, faça, busque, peça perdão, perdoe, se reconcilie, não tenha vergonha disso. É um peso tão grande que você tira de suas costas, é uma coisa, fica um alívio tão grande no seu coração. E eu fiz isso com algumas pessoas, eu peguei o telefone e pedi perdão. Alguns não entenderam,
Alguns me bloquearam antes que eu pudesse terminar. E muitos choraram junto comigo e disseram que também estavam doidas para fazer isso. Falando assim parece que é muita gente, mas não é, tá? Vamos botar aí só umas 2 ou 3. Ainda tem uma pendência para resolver. Confesso que essa tá um pouquinho mais difícil de eu chegar, porque eu não sei como vou ser recebida. Mas são desentendimentos, às vezes por má interpretação, que a gente deixa crescer, e quando a gente vê tá uma bola de neve e fica cada vez mais difícil. Então, assim, siga seu caminho para que a gente possa trilhar aí na busca da nossa reversão e da nossa ascensão espiritual, para que a gente possa retornar a Deus, para que a gente possa perdoar o nosso irmão, para que a gente possa se perdoar e para que a gente possa nos livrar aí de todo esse lixo emocional que só faz com que a gente tenha problemas de saúde, problemas espirituais. E aí, às vezes, quando a gente fala de saúde, como eu acabei de falar agora, a gente só pensa no mal físico, na doença, e a gente tem que pensar mais no coração. Porque a grande dor, a grande doença, ela começa no nosso coração. Então, eu deixo esse último pedido. Pense, repense, perdoe, se perdoe, e você vai ver que sua vida vai melhorar muito. E aí sim, você já vai ter subido aí alguns degraus, com certeza, para sua reversão, para o seu retorno consciente a Deus. Tá bom? Paz e bem. E daqui a pouco a gente volta.